Olá, meus caros subscritores. Estamos aqui reunidos hoje para mais um vídeo. Um vídeo mais... Sim, porque o último foi há 1900... Bem, o último vídeo que fiz foi o ano passado, possivelmente no início do ano. E a maior parte das pessoas sabe o que aconteceu. Eu inscrevi-me num programa europeu de estágios, de intercâmbios. E é sobre isso que eu quero vir falar hoje aqui com vocês, sobre esta oportunidade que tive e que muita gente pode ter ainda, se bem que só podemos ter uma vez na vida e nesta plataforma, neste programa, só pode ser realizada uma vez, mas eu espero que todos os que tenham a oportunidade de fazer, que a façam, porque é espetacular e venho cá falar sobre ela porque a maior parte das pessoas provavelmente não tem conhecimento sobre ela. Pelo menos aqui, não, onde eu vivo, na minha ilha, nos Açores, no Faial. Muito bem, o ano passado eu ouvi falar. Na verdade, eu ouvi falar deste programa em 2016, quando estava a trabalhar numa secretaria do governo. Ouvi falar no programa Eurodisseia e fiquei sem saber o que era, mas entretanto ouvi as pessoas a comentarem que era um programa muito bom e que havia alguém que era amiga da tia, da prima, da avó daquela senhora que disse que tinha ido e que era maravilhoso e que eles davam uns subsídios e que se subsidiavam e que era maravilhoso e eu fiquei com a pulga atrás na orelha, como a gente costuma dizer, porque eu não sabia o que era, mas parecia-me muito interessante para um jovem, não é? Sair daqui para fora e... Ao princípio eu pensei voluntariado. É voluntariado, sem dúvida. Dão-te uma bolsa de 200 euros e sustenta-te. Mas não, na verdade o voluntariado dão menos. Mas não era voluntariado. Era um programa chamado Eurodisseia. Vim para casa pesquisar e deparei-me com uma plataforma online chamada Eurodisseia. Embora o site seja escrito em francês, ou seja, Eurodisseia, e o logo esteja em inglês, Eurodisseia. É muito estranho. Mas basicamente a plataforma é muito acessível e é muito fácil de lá chegar. Vocês vão ao Googlito e escrevem Eurodisseia em português e pesquisam. Provavelmente vai-vos aparecer logo o primeiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, o link do site é eurodisse.eu, ou seja, Europa. E lá dentro vocês têm, como podem ver, 4 categorias no topo, muito fácil, e uma quinta, que é o login, se vocês quiserem fazer login, que eu aconselho vivamente, porque não acarreta qualquer cargo e, para além do mais, podem receber ajuda em caso de alguma dúvida. E vocês também têm a opção da língua portuguesa, espanhola, inglês e francês. Basicamente o programa Eurodisseia é um programa, como diz aqui na primeira página, de intercâmbio de assembleias das regiões da Europa, que oferece estágios de 3 a 7 meses. No meu caso, o meu estágio foi de 6, no estrangeiro, aos jovens que estão à procura de emprego que tenham entre 18 a 30 anos. Ou seja, quem tiver 31 já não vale a pena viver mais. O objetivo é proporcionar aos jovens alguma experiência profissional e simultaneamente dar-lhes a oportunidade de aprenderem uma língua estrangeira ou melhorarem o seu conhecimento dela. Como no meu caso, eu desloquei-me para a Espanha, mas eu já tinha tido espanhol na escola, 3 anos. Considerava-me um bom aluno, sim, mas obviamente se a gente não praticar não vai a lado nenhum. E é como o inglês. Só comecei a aprender realmente a praticar o inglês quando tratava mal as pessoas nos jogos online. Aí sim é que progredi bastante. Foi um bom começo para mim, esta ideia deste programa e poder-me deslocar a Espanha. E havia inúmeros países, obviamente, todos os países da União Europeia que estejam incluídos aqui englobados neste programa governamental. Mas é muito fácil de vocês se informarem através deste site. Vou só fazer uma pequena revisão que na primeira etapa vocês têm sobre a Eurodisseia e pronto, aqui vocês têm todas as características de quem somos, a história da Eurodisseia, os textos fundadores do programa da Eurodisseia, os objetivos da Eurodisseia, o secretário-geral da Eurodisseia. Nos jovens, que é a vossa parte que vos interessa, aqui sim vocês têm grandes informações sobre quem pode ser beneficiário, ou seja, quem pode participar, os cursos de língua, os alojamentos, o financiamento, o acompanhamento e o como participar. Eu sei que de país para país
bem, regras, leis, como quiserem chamar, alteram-se, mas minimamente, é como o facto de eu fui ter um curso, um estágio provisional de 6 meses e há quem só tenha 3. Mas pronto, eu sei que cada país tem uma data e todas essas datas são, basicamente são ciclos, ou seja, para Valência, Espanha, onde eu estive, existem 2 ciclos anuais, ou seja, um ciclo de maio a outubro e um ciclo de novembro a abril, supondo. E é sempre assim. E por aí fora. O meu ciclo foi de maio a outubro. 31 de outubro. 1 de maio a 31 de outubro. E pronto. Basicamente é isto. Muito bem. Ok. Agora, se vocês... Vou só, já agora, dizer quem são os qualificados a isto. Tem que ser jovens desempregados, tem que ser jovens dos 18 aos 30 anos e, tal como diz aqui, alguns requisitos podem variar ligeiramente dependendo da região de origem, pelo que os estagiários devem sempre contactá-la ou consultar as condições de elegibilidade. Os estagiários do programa Eurodicea têm direito a um estágio com duração entre 3 a 7 meses, curso de língua, alojamento, salário e subsídio mensal, seguro e certificado. Agora aqui parece magnífico, e de facto é magnífico, mas vamos por partes. Eu vou explicar a minha situação, como é que correu, e se alguém tiver alguma dúvida, deixem nos comentários, perguntem, mas espero que vocês fiquem bastante esclarecidos com esta apresentação, nesta belíssima casa. Sim, porque eu agora vivo na casa dos meus pais. Antigamente eu tinha um background que não era muito bonito, mas era melhor do que a pia de lavar a louça que está tapada com um cobertor. Antigamente eu tinha uma casa. Bem, era um T0. Era um pequeno castelo. Mas pronto, era meu, não é? Era meu não, estava arrendado. Mas como tive que ir para a Espanha devido a este programa, tive que entregá-lo porque não tinha condições de ficar a pagar o apartamento e não usufruir dele, não é? Para já ia ter que ter outros encargos lá fora. Portanto, agora que voltei em novembro do ano passado, dia 2, porque tive que ficar noutra ilha uma noite, e já vos falo sobre tudo isto. E voltei para cá e estou aqui desde novembro, dezembro, janeiro e inícios de fevereiro, e parto para o Porto daqui a... que dia hoje? Quarta, quinta, sexta, sétima... 5 dias. Ok. Nós, como eu, vou falar por mim, de experiência própria, mais fácil. Estas coisas assustam-me. E sempre assustaram, agora assustam menos, mas naquela altura assustavam imenso. Quando ouvi falar naquele programa em 2016, como já vos comentei, achei que este programa era magnífico e inscrevi-me na plataforma. Uma das coisas que fiquei bastante surpreso foi que pouco tempo depois, não sei se levou uma semana, fui contactado telefonicamente, via telemóvel, por uma senhora que até aqui foi bastante simpática, mas eu não tinha qualquer ligação com ela. Que apenas me disse que, como eu estava empregado, eu não podia participar. Mas que, posteriormente, e estes só que estão cheios de esterco, eu poderia participar se estivesse desempregado. O que é que eu fiz? No dia a seguir desempreguei-me. Não, mentira, estou a brincar. Esperei, e a verdade é que me esqueci. Completamente. Só em 2019 é que, como estava desempregado, fui chamado pelo centro de emprego aqui da nossa ilha, a Ilha do Faial, belíssima ilha, a qual eu me quero ir embora, para um curso na Escola Profissional da Horta. E, bem, eu não estava lá com muita vontade de ter um curso profissional na Horta, uma vez que era um curso intitulado Reativar, e vocês sabem, os cursos Reativar é como eu com 22 anos lá dentro apanhei uma cambada de gente de 50, mas foi isto. Eu até, enfim, desisti a meio para participar neste projeto porque, graças a Deus, ele apareceu. Eu estava na escola, num dia normal, e uma das nossas professoras decidiu, vamos fazer uma visita de estudo, bem, é uma casa que temos aqui intitulada Casa Manuel da Riaga. E por acaso lá estavam a fazer talvez isto estava tudo planeado, não sei, eu acho que foi a obra do destino só para dizer vai, desce e sai desta escola. Mas de qualquer das formas, nós fomos e havia um Open Day.
neste Open Day, obviamente, tinham vários balcões lá dentro, com imensas empresas, coisas novas, novos programas a abrir, coisas do governo. E estava lá a Eurodisseia, para o meu espanto. Estava lá a Eurodisseia. Aquilo bateu-me cá dentro, tipo, eu lembro-me disto, isto faz parte do meu passado, de há 2 anos atrás. E a primeira coisa que fiz foi perguntar informações sobre aquilo. Eles disseram que aquilo era bastante acessível, bastava me inscrever na plataforma e aí é que me comecei a lembrar de tudo, a lembrar que já me tinha me inscrito uma vez, e o que é que tinha-se passado com isso, nunca mais tinha feito, nunca mais tinha sequer tentado. E mal cheguei a casa, foi a primeira coisa que fiz, foi voltar aqui à plataforma, inscrever-me, no cantinho direito em cima, onde diz login, não é? E inscrevi-me. Eu não tenho certeza, mas eu penso que 2 dias depois, estava eu na escola e recebi um telefonema. Penso que tive que sair da sala e tudo. E era a senhora Susana, uma das melhores senhoras que já conheci na minha vida e nunca vi pessoalmente. Ela disse que venho, aquela lenga-lenga toda do bem-vindo ao programa Eurodisseia e inscreveste não sei o quê, blá blá blá, e danantes, e se faltava alguma coisa e perguntou se tinha dúvidas, não sei o quê, porque, isto é, penso eu que isto foi 2 dias depois de ter me inscrito. Quando eu me inscrevi, apareceu-me um inquérito bastante detalhado sobre o que eu tinha estudado, ou seja, no nível qualificativo de escola, que eu penso que hobbies, que eu gostava de fazer, onde é que eu vivia, que país gostava de ir trabalhar, e tínhamos que indicar 3 opções, no caso de uma não ser possível, outra, e no caso de outra não ser possível, outra, e se no caso de não ser possível, outra, ficas em casa e não fazes nada. Eu inscrevi-me como em primeira Espanha, como em segunda penso que inscrevi França, e como em terceira não faço a mínima ideia. Mas de qualquer das formas, dentro de Espanha a gente não escolhe a área para onde vai trabalhar, a gente escolhe os projetos todos que estão disponíveis. Ou seja, vai aparecer postos de trabalho e conforme o posto de trabalho que a gente se sentir aptos a tal, pode ficar situado numa zona ou noutra, pode ficar em Sevilha ou Madrid ou pode ficar em Valência, como foi o meu caso. E ainda assim dentro de Valência existiam áreas rurais como pequenas pueblos, povos, e que também estavam disponíveis e uma pessoa que não conhece nada de Espanha obviamente escolhe o posto pelo que lhe agrada mais das características, não faz a mínima ideia onde é que aquilo vai ser. Que foi o meu caso. Era Valência, dizia que era Valência e pronto. E muito bem, eu escolhi um posto de trabalho, porque obviamente estando cheio de medo deste tipo de coisas, porque sair daqui sozinho, assim, do nada, sem nunca ter ouvido falar disto, nem conhecer ninguém que tivesse participado. Claro que na primeira secção onde diz sobre a Eurodisseia, vocês têm como penúltimo ponto testemunhos, mas também a gente vê testemunhos das pessoas que utilizam Pantene na televisão e depois eu vou usar aquilo e não faz nada daquilo. Mas eu tinha medo, obviamente. E não do Pantene, do programa. Mas a senhora foi muito enriquecedora e simpática e foi a melhor Susana que eu conheci na minha vida. Conheci poucas, por acaso. E foi isto, até aqui. Ela contactou-me, falou-me sobre todas as opções que eu tinha escolhido, naquele dia anterior, ou no outro dia anterior atrás, ou no anterior do anterior do anterior atrás, não sei. E pronto, basicamente perguntou-me se tinha dúvidas e eu estava na mesma. Eu não faço ideia o que é que isto é, eu vou meter nisto e não sei o que é isto. Mas pronto, ela tentou-me acalmar, o telefone, falou, foi super simpática, tivemos ali uns bons 3 minutos de amor. Fiquei esclarecidíssimo com ela. Ela também me explicou que agora as minhas propostas seriam reenviadas para Eurodisseia de Espanha e seriam averiguadas lá a candidatura e ver se eram compatíveis com os postos. Porque o Eurodisseia é um programa europeu e em cada país pertencente aqui englobado neste projeto existe um posto, não é? Imaginemos assim, como uma loja, como, sei lá, uma organização, exatamente, uma organização. E que no nosso caso aqui encontra-se na Ilha da Terceira e engloba as 9 ilhas, penso que não temos outra. Porque eu tive colegas que foram comigo de São Miguel e eles também tivemos todos que contactar, foi com o posto da organização da Terceira.
E eles depois mandam informação para a Espanha. A Espanha averigua as candidaturas e de um momento para o outro eu comecei a receber chamadas espanholas. Assim, do nada. No WhatsApp. E... ok. Eu acho que a primeira foi por chamada mesmo. E obviamente eu falava espanhol porque tinha tido espanhol 3 anos na escola. Não faço ideia como é que as pessoas que não falavam espanhol lidaram com a situação. Eu lidei bastante nervoso. Mas correu muito bem. O senhor disse-me também para instalar o WhatsApp, que era mais fácil enviar e tal. Depois é que eu percebi que em Espanha todo mundo usa o WhatsApp. Até as velhotas dentro do asilo usam o WhatsApp para falar umas com as outras. Eu recebi a minha primeira rejeição. Um dia depois, talvez. Isto tudo porque eu inscrevi-me num dia e vim a descobrir que semana seguinte já ia para a Espanha. Mas isto foi tudo a correr. Eu andava com os nervos já... Porque... imaginemos que inscreves-te na quarta-feira. Quinta, sexta, ligam-te. Já vem o fim de semana aí, ninguém trabalha o fim de semana. Ligam-te a dizer agora temos que esperar que as tuas propostas, não sei quê, não sei quê. Isto da parte da manhã. E do nada liga-te o senhor espanhol e diz para tu instalares o WhatsApp. Ok, vamos embora, instalas o WhatsApp. Instalamos o WhatsApp e ele começa a contactar contigo, a falar, e olá, está tudo bem, sou o... e não importa. E... tem pena, mas a tua proposta que escolheste não foi possível. Porque não tinhas qualquer classificação para o posto que escolheste. Bem, a verdade é que eu não tinha. A verdade é que o posto que eu escolhi foi auxiliar de... não sei, para a infância da escola, talvez, porque eu tinha muito medo deste tipo de programa e eu tinha muito medo de ir sozinho para fora. E a última coisa que eu queria ter era muito medo de um trabalho, de um cargo onde eu tivesse metido num posto, sei lá, altíssimo, importantíssimo. Então escolhi uma cena básica, que eu sabia que ia poder dar conta. E, no entanto, a minha candidatura não ia contra isso, porque eu estudei secretariado e eles não aceitaram. Mas ele propôs-me outra. E foi muito simpático da parte dele. Ele disse, bem, a gente não tem esta, mas a gente tem esta. E quando eu comecei a ler a minha outra proposta, chamava-se apenas Coordenador de Grupos. E vi, que é um coordenador de grupos. E depois falava lá qual era o nome da empresa e não sei o quê. Vou à internet, procuro o nome da empresa, porque nós temos todos os dados à nossa mão. Procuramos e tal. E encontrei a minha empresa chamava-se Esmóvia. E é uma empresa daqui. Mas pronto, tenho muitas saudades deles. Basicamente era uma empresa onde trabalhava com grupos de Erasmus de toda a Europa, que tinha que recebê-los e tinha que, pronto, redirecioná-los para o que fosse preciso, mas pronto, não interessa, porque cada trabalho é um trabalho e o trabalho que eu fiz, posso falar nele um dia se quiserem, mas não é nada que não preciso estar a explicar que trabalho que fiz. Vou explicar só as regras e os salários e aquelas porcarias todas que a gente tenha coisa. E pronto, foi isto, basicamente. Eu aceitei, disse que sim, podia ser, não é? Sabia lá o que era aquilo, não havia muitas mais oportunidades porque era sexta e supostamente quarta caminhava. Quarta, estás a ver? E tinha um fim de semana para fazer a minha mala e uma segunda-feira para dizer adeus à minha mãe, uma terça para dizer adeus ao meu pai, e eles vivem juntos, e estava feito, adeus vida, nunca mais vi ver estas pessoas daqui. E pronto, foi isto, super rápido. Agora, por partes e as partes mais importantes. Os estagiários do programa têm direito a um estágio com duração entre 3 a 7 meses. Isto vai ser escolhido dependendo da área que vocês forem. Se vocês se inscrevem para ir para a Alemanha é uma coisa, se vocês se inscrevem para ir para Valência, por exemplo, é outra. Para Valência fomos um grupo de 13 pessoas e as 13 fizeram um estágio de 6 meses, o que me indica que Valência faz sempre estágios de 6 meses, qualquer tipo de empresa. Agora pode haver outro país que faça estágios de outra duração. Muito bem, isto, curso de língua. Ok, são 6 meses e o primeiro mês de todos, ou seja, o meu primeiro mês foi maio, pode ser o primeiro de novembro se for um grupo da segunda rodada. O primeiro mês é para ter aulas de espanhol. Quando nós chegamos lá, somos apresentados a toda a gente e a mais algumas, 10 velhotas da esquina, e eles decidem automaticamente, vocês têm 3 grupos, básico de espanhol, intermédio de espanhol, avançado de espanhol. E somos divididos conforme o nosso... E temos aulas, temos uma escola tipo profissional que nos dá aulas.
E, obviamente, eu fui para avançado, não é? Não se esperava outra coisa. E, não, estou a brincar. O meu espanhol, por acaso, não era mau. E não era propriamente perfeito, mas também não era um espanhol intermédio, já era bastante avançado. E foi-me proposto se eu queria tentar integrar-me no intermédio e com possibilidade de avançar para o avançado, a meio, porque é possível, não é? Se a pessoa progredir muito, ou começar já no avançado. E claro, dificuldade no topo, vamos já para o avançado. E comecei já no avançado, foi lindíssimos subjuntivos. Orações. Lindo. Evolui muito o meu espanhol, foi espetacular, o professor foi espetacular, era muito dinâmico, fazíamos jogos, não fazíamos visitas de estudo na escola, porque era mesmo intenso, estudar, 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 mas era só das 9 da manhã até à 1 da tarde. 1h30, penso. Ou 1h30. E depois, da parte da tarde, tínhamos todas as tardes livres, exceto sexta e quarta, penso eu, que tínhamos visitas de estudo guiadas com um guia do programa que nos levava a conhecer imensas coisas, monumentos, museus, vinhas, vinho, bebidas, copos, álcool, bebedeira, tudo no geral e cultura. E por falar nisso, a nossa guia chamava-se Eva e era espetacular, nunca se calava, mas eu adorava ela. Ela era das melhores guias que eu alguma vez vi, porque nunca vi nenhuma. Mas se eu visse alguma vez uma guia, queria que fosse como a Eva. A Eva era uma outra coisa do outro mundo. Por onde ela passava, ela tinha que parar para se sentar e descansar os pés, tal como eu, porque eu odeio andar. Até não era muito nova. Já era uma senhora assim com a sua idade. Não sei, 50 talvez. Menos. Não sei. Mas pronto, isto é o curso de língua, que em Espanha foi assim. Durante o primeiro mês de maio tive todos os dias, menos sábado e domingo, das 9 à 1 da tarde, aulas com um professor. E no final temos um exame. Isso é verdade, não podemos faltar, temos que preencher as presenças e temos exame. Ok, estágio, duração de 3 a 7 meses, este está falado, curso de língua, alojamento. Alojamento foi também muito fácil, porque o primeiro mês que nós chegamos lá, nós já fomos direitos a um hotel. Neste caso era um hotel daqueles hotéis de apartamentos, ou seja, eram muitos apartamentos, mas era uma espécie de hotel. Era tipo recepção de hotel, mas cheio de apartamentos. Não era um hotel, era um apartamento. Mas já estava tudo encaixado. E isto foi muito bem pensado por eles, porque tínhamos que partilhar o nosso apartamento com uma pessoa. E nós já, no início não conhecíamos ninguém, no final daquele mês já conhecíamos toda a gente, éramos 13 e vivíamos todos naqueles apartamentos, mas no início não conhecíamos ninguém. E tivemos que partilhar o nosso apartamento com uma pessoa estranha, ou seja, do grupo, mas que nós não conhecíamos. E foi tudo planeado ao ponto de este fala português, sabe falar espanhol. Aquele é francês, não fala espanhol, nem fala português. Então, perfeito, match. O que é um casal? Um casal perfeito é um casal que não tem problemas, se nem sequer pode falar. Exatamente, foi isto. Eu estive com um francês e... eu não sei o que diga, eu pouco falava com ele realmente. Aquele primeiro mês a gente teve nestes apartamentos, cada pessoa teve com uma pessoa diferente, tive colegas minhas que tiveram, por exemplo, uma da São Miguel que teve com uma croata, a outra que teve com uma italiana, a outra que teve com, não me lembro, belgas, penso eu. E foi isto. Foi muito divertido o facto de ser um hotel com boas qualidades, um apartamento neste caso, porque tinha tudo, tinha a cozinha, tinha a casa de banho, só uma pessoa se ia à casa de banho, depois... E quando não era fazer o número 2 e depois tinha que abrir as janelas todas de casa. Mas tínhamos sofá, que dava para dormir no sofá um e outro na cama, embora tivesse as duas camas, só que estavam um pouco perto uma da outra e às vezes o outro gostava muito de jogar consola e tinha uma televisão gigantesca, como ele tinha Nintendo coisa, aquela nova que saiu, esqueci-me do nome dela, ele conectava com a televisão e ficava ali a jogar e perdia-se e depois adormecia. No outro dia de manhã, muitas vezes eu acordava e íamos para a escola e era sempre assim. E foi muito interessante. Este primeiro mês foi isto. Tivemos um apartamento para nós. Todos juntos, todos no mesmo edifício, mas cada um tinha o seu apartamento dividido com um colega. Obviamente a gente foi conhecendo os colegas pouco a pouco, porque eram colegas que iam estar sempre com a gente. E não correu mal, pelo menos para mim, penso que nenhum do nosso grupo... Éramos só 13 e penso que nenhum correu mal com ninguém. Sim! Está bem! Após este mês, nós começámos a trabalhar.
E quando começamos a trabalhar, eles indicam-nos que, para já antes da gente entrar a trabalhar, neste mês de período de escola e tal, somos apresentados às empresas, a gente vai lá conhecer os chefes e falamos um bocadinho com eles e conhecemos um bocado como é a empresa por dentro, conhecemos os trabalhadores, nomes, etc, etc. Eu acho que ia morrendo do coração a primeira vez que entrei na minha empresa, porque ela era tão linda e saí de lá sem saber o nome de ninguém. E só queria ver as cores e as paredes. E a minha empresa era super jovem. A empresa era jovem. Para já, os funcionários eram jovens também. Havia 2 ou 3 pessoas de mais idade, mas jovens. E de resto era tudo gente jovem, 30 anos, 30 e tais. E fiquei maravilhado. E aquelas cores, aquela empresa era tipo uma parede vermelha, um teto azul, um chão amarelo. Porque a minha empresa era uma empresa de intercâmbio de jovens, estudantes, e tinha que ser dinâmica. E eu fiquei maravilhado com aquilo e não me lembrava do nome de ninguém. Foi um dos meus maiores receios foi quando saí de lá e depois pensei, e agora quando voltar eu não me lembro do nome de ninguém. Foi o único receio que eu tive, porque eu fui tão bem acolhido que não tive mais receio nenhum sobre nada. E pelo que sei, os meus outros colegas também não, ninguém teve receio sobre nada, foram todos simpáticos. E as empresas estão todas habituadas a fazer este tipo de programas. Não é a primeira vez que recebem estagiários. Inclusive, não é a primeira vez que recebem portugueses, porque já tinham recebido. E falaram muito mal de portugueses. Até aparecer eu e receber uma carta de recomendação. Quando nós já estamos prontos para ir para a empresa, uma semana antes somos apresentados a diferentes apartamentos na cidade. Normalmente junto da empresa, porque eles preferem assim. Mais fácil para nós deslocarmos e tudo. E o meu apartamento ficava a 10 minutos do meu trabalho. A pé. Não, mentira. De autocarro. E era porque o autocarro tinha que fazer uma voltinha maior. Senão ficava a 15 minutos a pé, 15, 20 minutos a pé. E era muito fácil, era tudo reto e nada de dificuldades. E o meu apartamento foi escolhido pela organização da Odisseia lá em Espanha e foi dividido com mais 4. E esses 4, ou seja, isto já foi no final do mês, ou seja, no início do mês de junho, não é? Que já conhecia todos os meus colegas. Fizemos imensas coisas, fomos para a praia, fomos para a night, fizemos bem cenas. E tudo o que se faz em Espanha, fica em Espanha. Eu partilhei a casa com 4 deles. Eu era o quarto. Ou seja, 2 raparigas e um rapaz e mais eu. Que ainda estou a tentar decidir o que é que sou. Foi espetacular, eu conhecia eles, as raparigas eram espetaculares, o rapaz era assim mais meio estranho, mas fixe. E tinham outra visão daquelas pessoas quando já entrei num apartamento com eles, porque no início uma das que estava connosco também estava no grupo avançado, mas as outras não. Os outros começaram no iniciante e eles evoluíram imenso a falar espanhol, o que eu achei maravilhoso. E lá em casa então, eu obrigava-os a falar espanhol. De qualquer das formas, foi isto. O nosso apartamento era como 800 euros no centro da cidade e a gente dividia 200 para cada um. Começámos a receber um salário a partir do momento que começámos a trabalhar, que foi no segundo mês, e depois tivemos 5 meses a trabalhar, não é? Eram 6 no total. O primeiro foi para ter aulas e conhecer Valência e os outros 5 foi para trabalhar. Não se esqueçam que isto é a metodologia que eles usam ali em Valência, 6 meses. Mas pode ir até 7 meses, dependendo do país. Não sei se aumenta mais a duração do curso ou se trabalham um mês mais. Talvez trabalhem um mês mais. Nós estávamos a receber um ordenado mínimo por volta dos 840 euros e foi isto. Fizemos descontos também, foi-nos criado um número de segurança social, foi tudo com ajuda, não fizemos nada sozinhos. E tudo com ajuda e tudo em grupo, ou seja, ninguém se sentia sozinho ali com aquela pessoa desconhecida do Euro. Não, estávamos todos em grupos, todos sentados em mesa, agora vai tu, agora vai tu, agora vai tu. Tudo seguidinho, tudo perfeito, tudo em ordem. E não havia como sentir medo, porque a gente tinha os nossos novos colegas, amigos ao nosso lado, aqueles que a gente até já estava a dar melhor e quando tinha algum receio falava com eles e inglês era sempre a base, obviamente, que são diferentes culturas e não falávamos todos espanhol, mas o inglês toda a gente fala, praticamente, jovens então, e foi muito fixe. Como eu disse, estávamos a receber uns 840 euros, estávamos a descontar para a Segurança Social e foi-nos criado. E estávamos a descontar também por sermos estrangeiros, tínhamos uma taxa de desconto, porque senão recebíamos ainda mais que 840, mas pronto, não importa, 840 já é muito melhor do que esta ordenada rafeira que a gente tem por aí de 700 quando chega, porque normalmente são 600 e uns cabelos. E é isto. Ok. Salário, o subsídio mensal, já está. Seguro. Tínhamos um seguro de saúde, tivemos que preencher montes de documentos antes de sairmos da nossa terra natal, que foram digitalizados e depois enviados outra vez aqui para a nossa Ilha da Terceira, para as nossas senhoras, para a minha Susana, que agradeço imenso a ajuda que ela me deu.
Ou seja, tínhamos que ter o cartão europeu de saúde, e é muito fácil lá fora, se vocês não têm nada de seguro, só têm o cartão europeu de saúde, chegar a um sítio e eu tenho o cartão europeu de saúde, e vocês podem ir a um centro de saúde e está feito, hospital, centro de saúde. E para finalizar foi um certificado no final do dia, no final da sessão, organizámos-nos todos, ligaram todos os chefes ligaram todos uns para os outros a dizer: ok, tal dia vamos ter uma reunião, vamos dar os certificados e os diplomas do curso de línguas, os certificados de trabalho, ou ao contrário, não sei como é que se diz, e as últimas despedidas, e fotos, e etc, etc. Agora, uma coisa muito importante. O nosso governo dos Açores dá uma bolsa para quem não tem possibilidade nem de começar esta iniciativa sabendo que vai ter tudo. Porque eu tive uma colega da Croácia, onde eles não têm este tipo de bolsa, e ela foi para lá, ela não se adaptou muito bem com as comidas que eles davam, porque o primeiro mês a gente tem as comidas garantidas. A gente tem pequeno almoço, almoço e jantar. Pequeno almoço perfeito, é tipo tudo que vocês imaginam, é leite, sumo e água, café e chá. Depois vocês têm torradas e pão. Vocês têm queques, muffins, madalenas e não sei o quê. Vocês têm doce de pêssego, doce de morango, doce de qualquer coisa. Depois vocês têm... O que é que vocês têm mais? Vocês têm tomate, que é uma coisa muito utilizada lá nos pequenos almoços. Aqui já se costuma ver algumas pessoas com isso, mas não é muito usual. Mas tomate com queijo fresco cortado e aquelas... bacon, presunto, bacon. Presunto, sim, não era bacon, era presunto. E as famosas tortilhas de batata e ovo, que parecem uns queijos, que eu digava aquilo. Mas pronto, todas as manhãs tínhamos este pequeno almoço desta forma, podíamos escolher diferentes coisas, não é? Não podíamos começar a comer tudo igual. Todos os almoços tínhamos que comer também no mesmo estabelecimento, porque aquele estabelecimento foi para o primeiro mês, tal como os primeiros apartamentos, para nós. Foi dedicado a almoços, pequenos almoços, jantares, sempre ali. Não pagávamos nada. E as bebidas era água só, mas eram garrafas mesmo de litro e meio, não era água da torneira, era garrafas de litro e meio. E estava perfeito, não precisava mais nada, porque eles lá bebem muita água mesmo. E todos os domingos tínhamos um menu, de onde tínhamos que elegir para segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, outra vez, as comidas que queríamos. Tínhamos sempre 2 pratos na hora do almoço, ou seja, o primeiro e o principal e o secundário, ou como preferirem chamar. E sobremesa, que às vezes diferenciava entre 2 ou 3 coisas rafeiras, às vezes era tipo torta de cake, mas geralmente era uma sobremesa. Ou então laranjas cortadas com canela e açúcar. Mas não era mal de todo. Mas de qualquer das formas, não eram. Às vezes também tínhamos pudins, mas a maior parte das vezes era isso. E à noite, exatamente a mesma coisa. Tínhamos também um menu de primeiro e segundo e escolhíamos. E nós escolhíamos isso todos os domingos. Mesmo sem saber o que era muitas vezes aquela comida. Mas aprendíamos com o erro, porque na semana seguinte vinha outra vez aqueles nomes e a gente... Oh, não, isto é horrível, não quero nada disto. Pronto, é mais ou menos isso. Vocês nunca peçam gaspacho, gaspacho é horrível. Gaspacho é tipo sopa fria, cheia de grunhos, de farinha, não sei o que, aquilo é nojento, parece vómito, frio. É como vomitar para dentro de uma tigela, meter no frigorífico e esperar até amanhã. É horrível. Há quem gosta, mas eu não. Talvez quente, mas... não, nunca mais. Como eu estava a dizer, este mês tínhamos tudo garantido. Os 5 meses seguintes, que foi os meses que começámos a trabalhar, aí sim tínhamos que comprar os nossos almoços, tínhamos que comprar os nossos jantares. Se vocês quisessem comer, se vocês não quisessem, faziam como eu, passavam fome durante uma semana inteira. Estou a brincar. Eu fazia comidas relativamente levinhas, como atum e arroz, e não comprava nada daquelas coisas, tipo batata cozida, nem carne assada, nem nada dessas coisas assim. E eles têm de tudo lá. Pelo menos em Espanha, não é? E a partir do primeiro mês vocês é que se cuidam, basicamente. Mas, como eu vos ia dizer, houve uma colega minha de Croácia que não se adaptou com as comidas e comia muito pouco e comia quase nada. Aquele mês foi horrível para ela. E quando a gente se começou a comunicar e a conhecer, eu percebi que ela não tinha dinheiro. Que ela foi para ali sem dinheiro.
E eu pensei, mas como é que tu vieste para aqui sem dinheiro se eu vim agora dos Açores e o nosso governo deu-me uma bolsa de 600 euros para este primeiro mês, tendo isto tudo garantido aqui. Aí eu percebi, foi quando caí na realidade, que nem todos os países se regem pelas mesmas regras e que os Açores, talvez como uma forma de os jovens, experimentem, dão-nos uma bolsa de 630 euros, penso, uma coisa assim. Não quero enganar, penso que seja 600, arredondemos para 600, 600 e qualquer coisa, mas arredondemos para 600, para o primeiro mês. E se terminarmos este projeto e entregarmos um relatório final, porque no fim temos que fazer um relatóriozinho a dizer tivemos aqui, gostámos disto, não gostámos daquilo, para comprovar que estivemos lá, dão-nos mais a outra percentagem que chega até quase aos 900, são 300 e qualquer coisa outra vez, que era 600 e tal, mais 300 e tal, aquilo no total dá uns 900 euros. E além do mais, as passagens são pagas por eles. No caso das minhas colegas de São Miguel, elas tiveram as passagens diretas de São Miguel, Lisboa, Lisboa, Valência, pagas, e de volta. E eu não, eu tive que fazer, foi algo, São Miguel, Lisboa, Lisboa, Valência. E na volta para trás a mesma coisa, mas não consegui apanhar voo no mesmo dia de São Miguel para Horta, para aqui, para o Faial. Então, pagaram-me um hotel em São Miguel. Passei uma noite e só voltei no dia 2 de novembro. E foi magnífico, foi tudo organizado. Eu não tive que pagar um tostão. Tinha pequeno almoço até nas viagens. Tive um pequeno almoço no hotel quando cheguei e foi lindo, foi maravilhoso. E foi fantástico ter sido em São Miguel porque pude levar o meu namorado para lá e a gente pagou mais um bocadinho e teve um quarto duplo e jacuzzi e tudo e foi lindo. O que eu quero dizer com isto a vocês é que isto é uma experiência espetacular. Eu não tenho uma noção de como seja ir para outro país com outras culturas, mas é muito idêntico. Sei que é muito idêntico porque a lógica é a mesma. Vocês vão conhecer pessoas de outros países. Não vão conhecer pessoas dali que estão habituadas com aquela mentalidade. Vocês vão conhecer jovens de todo o mundo, englobados dentro da Europa e englobados que pertencem ao projeto. E vocês deviam experimentar. Isto é muito... É uma ideia muito inovadora. Embora já exista há alguns anos. E é espetacular. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de alguma coisa que eu possa me ter esquecido de apresentar, porque, bem, eu não falei muito do site em si, mas isto é muito fácil, é só vocês irem lá e vasculharem como vocês fazem as coisas dentro da gaveta de casa que depois não encontram e têm que chamar a vossa mãe, mas se for preciso, vocês chamem. Deixem nos comentários alguma pergunta e não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam de clicar no sininho para aparecer novas notificações de novos vídeos. O próximo vídeo é capaz de sair daqui a 2 anos, não tenho certeza, mas vou ver. Até o próximo.